Pessoal, essa é a continuação do nosso vídeo sobre Supply and Demand Trading. Espero que vocês tenham gostado dessa série e vamos lá para os conceitos que a gente vai estudar hoje. O próximo conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de Fair Value Gap. Esse conceito foi o Inner Circle Trader que criou, mas na análise técnica a gente já usa esse conceito há muito tempo, que seria o gap de barras ali, que o Brooks sempre comenta com vocês. Qual que é a ideia, pensando por uma lógica de Supply and Demand Trading, de Smart Money Concepts? Você tem então o preço, né, as ordens elas sendo executadas e você tem um deslocamento de preço para cima. Então você tem uma mudança na distribuição de ordens, né? Eles falam que os institucionais eles passam a mudar a forma como eles distribuem as ordens e aí você tem um movimento de queda bem expressivo. Trazendo o exemplo que está na tela para vocês, então ele é uma mudança no order flow, é uma mudança no fluxo de ordem e ali você tem, por exemplo, você tem 3 candles de alta, um movimento bem expressivo de alta, de repente você tem um shift que eles falam, nesse fluxo de ordem você passa a ter um movimento de queda expressivo. Aqui tem um ponto interessante, o Inner Circle ele usa até como esse exemplo. Pensa que você, por exemplo, vai pintar a sua cerca, né? Você pega ali, coloca a tinta no pincel e você dá uma passada de mão na tinta ali. Você vai ver que na primeira passada é natural que vão ter alguns pontos ali que a tinta não pega. E ele fala que é isso que acontece com a distribuição de ordens quando você tem uma mudança nesse direcional do mercado. Então você tem um vácuo de liquidez, você tem uma região que, caso ela seja testada de novo, o institucional ele iria continuar pregoando as ordens, ele ia preencher aquelas ordens que ele não conseguiu executar. Então eu trouxe aqui para vocês, você tem 3 candles de alta, depois você tem um candle de queda e você tem um segundo candle de queda. O ponto que é o Fair Value Gap é justamente essa região que fica entre a mínima do candle de alta e a máxima do segundo candle de queda. Ou seja, você tem um preço deslocando rápido num curto período de tempo e você tem um espaço, um vácuo de liquidez entre esses candles. A ideia é que essa região ela possa atuar como resistência e você faz uma venda acreditando na continuidade da mudança desse fluxo de ordem. Trazendo um exemplo aqui para vocês de Fair Value Gap. Você tem um índice futuro fazendo um movimento de queda, então se você for acompanhar a gente segue em uma tendência de baixa, movimento de queda, topos e fundos descendentes, deixou um candle de queda e de repente um candle de alta. Olha o que aconteceu aqui, vamos prestar atenção nesse movimento. Você tem um movimento de queda muito expressivo e de repente você tem uma mudança muito brusca na distribuição das ordens, né? Então você sai de um movimento de queda para um movimento de alta bem expressivo. Esse candle ele tem um fechamento próximo de máxima, ele tem um corpo muito grande, o próximo candle abre próximo da máxima, próximo do fechamento desse candle de alta, só que a mínima dele não chega a aproximar nessa região aqui, ó. Se você for olhar, a gente tem um vácuo de preço entre a máxima desse candle, do último candle de queda, e a mínima do segundo candle de alta. Digamos que assim, os players eles estavam com tanta urgência para comprar, eles estavam com tanta vontade de comprar, que essa região não chegou a ser testada pelo terceiro candle. Se a gente vai passando, a ideia é que essa região você possa ter no teste dela, né? Enfim, você tem um movimento de queda, de repente vem um movimento de alta, nessa região os players aproveitam para preencher as ordens que ficaram pendentes, que eles não conseguiram executar porque o movimento ele foi muito brusco e ele foi muito rápido. Digamos assim, eles querem executar nesse preço, mas o preço avançou tão rápido que eles não conseguiram executar e eles precisam preencher. Esse preencher de ordens que eles fazem seria suficiente para o preço continuar o deslocamento para cima. Então você, por exemplo, colocaria uma ordem de compra por aqui, com stop um pouquinho abaixo dessa máxima do candle de queda e dando a continuidade do movimento, né? Você poderia, por exemplo, fazer uma compra e buscar os seus objetivos lá em cima. Tá? Nesse caso aqui, aí chegou muito próximo ali do topo anterior, daria mais ou menos um trade de 3,5. Tá? Depois você vê que o preço até avançou e atingiu o seu objetivo. Então você teria um stop de 130 para um objetivo de 460. Isso aqui seria o caso de uma aplicação de um Fair Value Gap. Beleza? Trazendo um segundo exemplo de Fair Value Gap também no índice. Você tem um movimento de queda, você tem o preço avançando forte, máximas e mínimas mais baixas que as anteriores, e de repente você tem uma mudança nesse movimento. Olha só, a gente teve um movimento muito brusco. Você tem um candle fazendo mínima, outro candle fechando próximo da máxima e uma sequência de outros 2 candles dando sequência. Ou seja, a gente teve alguma mudança na característica de distribuição de ordens fazendo por uma leitura de supply and demand. Se você for observar, você tem o candle com a mínima mais baixa, você tem a máxima dele. O movimento foi tão brusco que o mercado deixou esse vácuo de liquidez, ou seja, você tem um candle de alta, o candle seguinte, a mínima, não testou a máxima do candle anterior. Pela lógica do Fair Value Gap, pensando que esse movimento foi uma reversão muito forte, por exemplo, pensa uma volta em V no índice,
tá? Você consegue, por exemplo, botar uma ordem de compra acreditando na continuidade da mudança dessa estrutura de tendência. Então você espera o preço testar de novo, lembrando que até aqui a ordem não foi executada, tá? Então avançando nesse movimento, você espera que o preço vá testar novamente para os players poderem então distribuir novamente as suas ordens. A gente tem um teste dessa região, então a ordem aqui de compra seria acionada, depois você tem o preço dando continuidade. Passou um pouquinho de calor, foi avançando, a ordem foi executada aqui, né? Então você tem um movimento de avanço e aí, por exemplo, seu trade de compra seria, você teria sucesso no seu trade de compra. Qual que é o objetivo aqui? Aí no caso eu coloquei o objetivo do topo anterior. Seria um trade de 2,68, ou seja, você aceita um stop de 280 para um objetivo de 750. Obviamente eu estou mostrando os exemplos aqui que funcionam. Um detalhe que é muito importante eu trazer para vocês. Dentro da lógica do Fair Value Gap, é interessante você procurar um Fair Value Gap justamente quando você tem uma mudança na estrutura de tendência. Então você tem o preço fazendo um rompimento de um choque, né? Ou seja, ele mudando a característica dessa tendência. Lembrando que isso aí faz então o mercado ele virar de um direcional comprado para um direcional vendido, e dentro desse nível de preço aqui, dentro dessa região que foi responsável por mudar a característica de tendência, é aqui que você iria procurar esse Fair Value Gap. Então esse é um conceito que o ICT traz, que justamente para você refinar um pouquinho mais e simplesmente não ficar entrando em qualquer gap de barras. Os outros gaps de barras funcionam? Cara, sim, é interessante, tá? Várias vezes eu uso como ponto de suporte de resistência. Mas o mais legal é justamente você usar o Fair Value Gap nas regiões que acontecem essa mudança na estrutura de tendência. Agora eu vou trazer alguns outros exemplos de Fair Value Gap usando esse conceito de mudança na estrutura de tendência. Eu trouxe aqui para vocês o gráfico do S&P 500 de 2 minutos e vamos supor ali como se a gente estivesse operando no dia. Você vê que o S&P fez um movimento de queda e fez uma tentativa de reversão para alta. Essa região aqui já seria uma região que a gente pode considerar como uma região de demanda. Se você for dar uma olhada, conforme o preço foi avançando, ele fez aqui uma região de order block. Lembrando, uma sequência de barras de queda e de repente uma mudança nessa distribuição de ordens. Então, você vê até que o movimento avançou forte. Aqui a gente poderia ter um order block igual eu expliquei para vocês. A gente dando continuidade nesse movimento, você vê que em um determinado momento o S&P ele vira para uma estrutura de queda, ou seja, ele vem fazendo uma correção mais forte que as correções anteriores. Ali no caso, se você quisesse, você poderia usar o order block como uma região de entrada, por exemplo. Mas você vê que ele vai continuando esse movimento, vira para a estrutura de queda, faz uma barra forte de queda e de repente faz uma mudança na característica de tendência. Olha que interessante esse movimento. A gente tinha até então fundos mais altos que os anteriores, o order block atuou como uma região de suporte, só que antes desse momento aqui ele tinha virado para uma estrutura de queda. O rompimento desse topo aqui foi um choque, né? Ou seja, foi uma mudança na característica de tendência de um movimento ele tinha uma tendência de compra nas tendências maiores, no curto prazo virou para um movimento de venda e aí o rompimento do topo acionou o choque. Dentro dessa região que mudou a característica de tendência, ele deixou um gap de barras. Né? Lembra que eu falei com vocês? Repetindo o conceito aqui, você tem essa mudança na estrutura de tendência. Essa região que foi responsável pela mudança da característica de tendência é dentro desses níveis aqui que a gente vai procurar um Fair Value Gap. No caso ali para alta, é só você inverter. Então você tem um preço fazendo um movimento de queda. Na região que fez esse rompimento do topo anterior, que mudou a característica dessa tendência, é justamente dentro dessa região que a gente vai procurar um Fair Value Gap. Se você for notar, ele deixou aqui. Então você tem uma mudança no fluxo de ordens, você tem um deslocamento muito expressivo do preço que mudou a característica de tendência. Essa região, digamos que assim, os players eles executaram as ordens de uma forma muito rápida e caso o preço venha testar novamente, essa região pode atuar como uma faixa de suporte. Você deixaria pregoado uma ordem aqui para buscar o próximo nível de liquidez, que seria mais ou menos essa região anterior aqui, que aliás era um gap de barras, só que um gap de barras no meio do movimento. Então, dando continuidade, você espera o preço testar dentro dessa região, ele entrou dentro da região, depois você tem um movimento de alta bem expressivo, e aí a sua ordem seria executada com sucesso. Ou seja, você esperou uma mudança, o preço ele tinha uma tendência de alta nos movimentos maiores,
ele virou para um movimento de queda, o mercado virou vendedor, e quando ele mudou a característica de tendência, esse movimento ele foi tão brusco, ele foi tão forte que ele deixou um gap de barras. Esse gap de barras deixa um vácuo de liquidez e justamente você acredita que os players institucionais, segundo o Supply and Demand Trading, vão usar essa região para executar o restante das suas ordens que não foi executado. Então aqui é um exemplo para vocês de um Fair Value Gap, mais uma vez uma boa relação risco-retorno, 1.7. Naturalmente, vocês vão ver que na hora de operar isso no dia a dia, é muito subjetivo. Você tem que, de fato, treinar essas estruturas de tendência, topos e fundos, e às vezes a gente vai enxergar coisas diferentes. A expectativa matemática aqui é que, como você tem uma relação de risco-retorno muito favorável, seria normal você ter uma taxa de acerto baixa. Você poderia ter uma taxa de acerto de 40%, por exemplo. Então, não espere acertar todos os movimentos. Mais uma vez, é muito importante treinar. Estruturas de tendência, identificar order blocks, fazer replays e você procurar sempre entrar a favor do movimento dos tempos gráficos maiores. Enfim, esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai debater mais sobre Supply and Demand Trading, sobre Smart Money Concepts, lá na sala ao vivo do BTG Trading, então convido vocês a acompanharem a gente todos os dias no mercado, de 9 da manhã até às 18 horas. Pessoal, esse foi o nosso último vídeo da série introdutória sobre Supply and Demand Trading e Smart Money Concepts. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil e às vezes você não vai usar essa estratégia de trade, mas você vai adequar alguma coisa no seu operacional. Lembra de deixar o seu like, comentar e até mais. Tchau, tchau!